Bom dia, boa tarde, boa noite, porque somos internacionais. Seu AVCB tá em dia? Tá tudo certo com o laudo do Corpo de Bombeiros? Se você já me viu em outros momentos na internet com este extintor de incêndio, provavelmente você sabe quem está comigo aqui hoje no Sorrindo no Caos. Eu sou a Ana Tomazelli, esse é um podcast, como você já sabe, mas se está chegando aqui pela primeira vez, vou explicar rapidamente. Esse é um podcast em que eu converso com homens sobre assuntos diversos, variados, mas principalmente sobre o mercado de trabalho e as questões de gênero, marcadores sociais, étnico-raciais e como é que eles estão vendo tudo o que está acontecendo a partir do topo da pirâmide e vão contar pra gente um pouco das visões e dos desafios, porque o homem também enfrenta desafios, mas principalmente que tipo de compromisso eles estão dispostos a assumir. E também porque eu tenho a sensação de que chega uma hora que a minha voz vira a professora do Charlie Brown, para a maioria dos homens que escutam. E a voz deles continua funcionando. Longe de mim ficar contra homem ou nada disso. Quem conhece meu trabalho sabe que eu concilio o masculino o tempo inteiro. Trabalho para fazer essas pontes. E lá na organização que eu fundei no terceiro setor, o IPFEM, a gente tem o projeto 1000 Homens, falar com 1000 homens que mandam até 2030 para apoiar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU nas ODS 5 e 8, igualdade de gênero e trabalho decente. Vou falar pelo meu olhar, com os meus olhos, como eu vejo ele, e daqui a pouco você vai saber quem é. Bom, para mim, ele é um cara que... eu também ganhei depois que eu virei a mocinha do RH que viralizou na internet. Nós ficamos amigos muito de imediato, no sentido de compreender que a gente tem projetos que dialogam muito e se beneficiam mutuamente. Muito generosamente, ele me apresenta pessoas importantes, o ecossistema mais de RH, me coloca em palcos incríveis, porque ele tem um dos maiores eventos de RH desse país. Mas o que a gente faz de melhor? A gente põe fogo no parquinho. Eu estou aqui, senhoras e senhores, com o maior, o maravilhoso, o bombeiro e às vezes o incendiário, Léo Kaufmann, do RH Summit. Gente, Bem-vindo! é um prazer estar aqui. A gente se conheceu através de um corte, né? Foi. E a partir dali eu compartilhei o corte da Ana e o negócio viralizou e disso a gente vem conversando sobre muita coisa. Hoje eu estou como CEO do RH Summit, que é um dos maiores eventos aí para profissionais de RH. E o meu fogo no parquinho é falar do mundo corporativo de uma forma não corporativa. Porque eu cansei de ouvir aquele discurso motivacional, good vibes. Você assistir aquela palestra maravilhosa motivacional, você não tem nem um Excel para fazer o seu trabalho no dia a dia. Aí você olha e fala, Senhor, então eu preciso provocar estruturas para que as pessoas reflitam. Mas o meu papel nunca vai ser de um juiz. Excelente. Eu Muito bom. sou um provocador. Eu quero que olhe para mim e no que eu estou falando, seja num meme, seja numa fala, seja num evento. Será que eu sou desse jeito? Você quer a faísca? Será que a minha empresa é desse jeito? Será que eu lidero dessa forma? É alugar aquele triplex na cabeça da pessoa para que ela saia refletindo sobre aquilo. Porque eu estou cansado de abrir a internet, de assistir conteúdo com pessoas vendendo fórmulas mágicas, se dizendo especialistas ou donos da verdade. Alguns deles a gente sabe que, né? Igual aquele mentor de carreira que nem carreira teve. Tem muita gente na internet que é desse jeito. Então, é sobre provocar que as pessoas reflitam sobre temas de gestão de pessoas, sobre liderança, sobre o mundo que a gente vive, sobre diversidade. E como eu ouvi um pouquinho da tua gravação anterior, há momentos que a gente vai errar e vai aprender. Até o papel de provocador é nisso, de alguém me devolver e falar, peraí, será que eu sou desse jeito? Então, volta pra gente também como ferramenta de pesquisa, que é o que você estava falando. Mas como nos apresentaram no Conar, os Cavaleiros do Apocalipse, né? Que eu adorei aquilo. Um beijo pro Will, né? Assim, o Will sempre tão incrível. E aí você, provocador desse jeito, me encontrou. O que aconteceu quando você me viu a primeira vez? Assim, o que você sentiu, o que você pensou, o que te fez dar o passo de me procurar? Foi o ponto que, assim, eu já fui um hater da geração Z, digamos assim. Eu tava naquela onda de geração Z não quer trabalhar, geração Z não quer isso.
Aí eu vi o corte de você falando, não querem ser líderes por quê? Aí vocês... Eu falei, fez sentido. Peraí, foi a faísca na minha cabeça de entender. Eu falei, tem razão, eles não querem ser líderes porque eles viram a gente surtando. Viram o pai trabalhando sem parar, a mãe não conseguindo ter tempo. Que geração que vai querer ser líder desse jeito? O modelo que ele olhou dentro de casa, ou do chefe que ele teve até então, ele não vai querer aquilo pra vida dele. Ele vai querer surtar? Tem alguns pontos que eu discordo deles ainda. Opa! Eles são imediatistas demais, querem tudo pra ontem. A gente criou essa relação deles com o tempo, com a Sim, internet. Jovem é. não dá em árvore, não, né? Não. Então, foi naquele momento, falei, conecta. E aí eu falei, tá, a gente trocou e começou a conversar. E nisso, cada vez que eu converso com você, você me aluga um triplex na cabeça. E saiu eu de novo, né? Saiu eu maquinando coisas, porque eu tenho um mantra lá na empresa, né? Que ideias eu tenho? Alguém que lute. Eu vou adotar essa, time. Olha, um perigo isso aqui, realmente. Porque assim, a minha cabeça é como se fossem vários fios encapados. Uma hora conecta dois Tudo e põe sai um. fogo. E pronto, é isso. Aquele insight maluco, aquela provocação, o fogo no parquinho que eu coloco no LinkedIn, que às vezes eu acordo e falo, é hoje, vem o estalo. É hoje. Que é o meme, por exemplo, essa semana eu postei, tem empresa que o único processo que funciona é o trabalhista. É. Que é o jeito que algumas empresas aprendem é dessa forma. Você falou de LinkedIn, você estava falando aí no começo, né, de certos tipos de pessoas. Às vezes eu tenho a sensação... E aí, claro, eu vou falar do LinkedIn, eu adoro o LinkedIn, virei top voice, enfim, a gente falou sobre isso, né, lá no RD Summit. E aí, por ser uma rede social, mas eu vou fazer um análogo com o Instagram também, porque como eu falo de trabalho também, e família, etc., acho que fica e como bacana. os comportamentos se moldam, né? Nossa, muito. E aí, assim, tem coisa no LinkedIn que eu leio e falo, lindo o seu post, pena que eu te conheço. Ou linda a sua página de carreira, pena que eu já trabalhei aí. Isso. E a segunda coisa no Instagram é lindo o seu posicionamento, principalmente Dia dos Namorados, etc, né? Mas sabemos como a coisa funciona. Pena que eu conheço, enfim, sua história pessoal ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então, eu acho que isso vem muito na lógica das pessoas dizerem, mas na internet todo mundo é muito falso. Aí eu falo, porque no mundo corporativo tá ótimo, né? Tá lindo, né? No acadêmico também tá maravilhoso. No terceiro setor, então, No excelente. ambiente familiar, vamos lá, gente. A Somos família família. se odeiam, mas não é mesmo sangue, eu tenho que amar. É isso. E a gente vai sempre tropeçar na lógica religiosa, mas a gente deixa isso um pouquinho mais pra frente. Léo, é o seguinte. Queria que você contasse um pouco sobre você, queria que você falasse um pouco dessa tua trajetória. Vamos ver se você tem carreira ou não. Vou aqui dar uma desafiada, né, pra fazer o que você faz aí. E conta um pouco da história do RH Summit, como é que isso vira um evento, como é que isso vira, porque você sabe o que eu acho de evento, né? Hoje em dia, a gente entra num filme do Tim Burton, tipo, tudo colorido, onírico, etc. E volta pra empresa, é um filme do Tarantino. Sangue pra todo lado, corta o pescoço, espada pra não sei aonde. E quando eu olho para essas lógicas que a gente vai produzindo, e acho que você foi muito corajoso, não só pelo convite que você fez a mim, mas outras pessoas que eu vi no palco também, como é que você vê os próximos anos também, né? Desse debate, né? Desse lugar do RH, quem são as pessoas que estão trabalhando no RH? Enfim, por favor, vamos inverter. Vou começar contando de onde eu vim, né? Por favor. Eu nasci em Carazinho, que é uma cidade com... Hoje tem 60 mil habitantes. Eu tenho mais seguidor no Instagram do que a cidade tem habitante. É uma cidade tão pequena, só não é menor do que a mentalidade do povo que nela reside. Ok. Eu cresci, nasci, percebi muito cedo que eu era a criança viada. Então, com 6 anos, eu já sabia que eu era diferente. E eu olhava ao meu redor e não tinha ninguém com quem eu pudesse me espelhar, conversar ou pedir ajuda. E quando eu olhava para a TV, para os filmes, como que eu era retratado? Aquele que era a palhaçada de todo mundo, aquele que apanhava, que era expulso de casa. Basicamente era esse o retrato que eu tinha. Você tá com quantos anos hoje? Hoje eu tenho 38. Com 6 anos eu já sabia que eu era diferente. Eu não sabia o que era, mas eu já sabia que eu era diferente. Passei por toda a adolescência com isso quieto. Sofri muito bullying na escola, mas também não tinha para quem reclamar, porque meus pais não estavam prontos para isso. Eu era criança viada que brincava de boneca, por exemplo, mas escondido do meu pai.
E aqui eu quero fazer um parênteses muito importante da minha mãe, porque a minha mãe, na simplicidade dela, tentou entender da melhor forma possível e a minha mãe me deu uma Barbie pra eu brincar, na simplicidade dela. Uma pessoa que estudou até a 4ª série. E mais pra frente eu vou puxar uma questão de preconceito, pra mim é questão de caráter, não questão de ignorância. Uhum. Enfim, passou-se o tempo. Com 12 anos, qual que era a forma mais bonita de ser o orgulho pra minha família, não ter que casar e não ter que ter filhos? Eu fui pro seminário. Eu fiquei 8 meses num seminário em Porto Alegre. E eu só voltei de lá porque a minha mãe foi lá e fez um escândalo, porque eu tinha quebrado o rosto, que eu caí um tombo e eu quebrei o osso do rosto. Voltei, beleza, passaram-se os anos e eu fui pro exército. Chegou a temida época do exército, que todo ser humano masculino tem aí essa época. E o meu pai tem um amigo general. E eu falei, pai, conversa com ele, né? Me tira dessa, pelo amor de Deus. Até hoje eu não perguntei pro meu pai, mas eu acho que ele fez o contrário. Tipo, vai pro exército pra virar homem. Mal sabia ele que o exército ia me salvar. Porque eu saio de uma cidade de 60 mil habitantes e vou pra Santa Maria, uma cidade que já tinha seus 250 mil habitantes. E lá eu percebi que tinham pessoas iguais a mim. E aí foi onde eu tomei a coragem de... Eu não gosto muito do termo me assumir. Uhum. Eu prefiro me revelar ou algum outro termo, porque assumir parece que é algo errado. Aí passei por todo o processo da família, problemas e tal, tudo mais. Mas foi o exército que me salvou. Porque se eu tivesse continuado naquela cidade, hoje eu imagino que talvez eu nem estivesse vivo. Porque crescer nessa realidade foi muito difícil. Mas corta aí esses tempos. Fui para Florianópolis, trabalhei no call center, atormentando o povo lá, ligando para vender e tal. Treinei as pessoas e depois aí, por questões de não concordar mais com a visão da empresa, eu decidi sair depois de 8 anos. Porque eu não era mais o perfil que eles queriam. Vem aqui na minha câmera, por favor. Vamos todo mundo combinar, fazer um combinado de que a gente não vai mais falar sobre perfil? Assim, nenhuma empresa, combina, você que está assistindo aqui a gente, que é do ecossistema aí do RH Summit, nenhuma empresa nunca mais vai falar para nenhum profissional que você está indo embora porque não é do perfil. O que é o perfil, gente? Do que a gente está falando? Naquele caso, Ana, porque assim, tinham muitos amigos do dono trabalhando na empresa. Aham. As amizades superavam as necessidades da empresa. Então eu não era mesmo o perfil. Não, perfeito. Só que a questão é, a gente tem essa carta, esse coringa de não é o perfil. Não tem mais o fit cultural. Pra tudo. Agora é o fit cultural. isso. É bonitinho. Isso, mas é pra tudo, justifica qualquer coisa. Isso aconteceu de eu perceber no momento que eu estava dando treinamento numa sala para um time de supervisão, falando sobre resultado para todos, que a empresa trabalhava de resultado para todos. E na sala do lado estava rolando um voto de cabresto, onde os superintendentes obrigaram todos os líderes a descer para concordar com um acordo não vantajoso para os colaboradores com o sindicato. Naquele momento eu falei, eu estou mentindo, quem está me assistindo sabe que eu estou mentindo, então meu trabalho não tem mais valor aqui. E foi onde eu falei, tentei uns 15 dias, sabe quando você tenta? Uhum. E aí eu falei, não, eu quero... Lá tinha a política de desligamento positivo, que eles te mandavam embora com todo o direito e tal. Tá bom. Você cumprindo. Pedi pro meu chefe, ele me enrolou durante um mês. E aí foi onde eu falei assim, tá, antes de eu sair de férias. Se eu voltar de férias e meu desligamento estiver na minha mesa, eu estou saindo porque eu quero fazer outra coisa. Se eu voltar e o meu desligamento não estiver na minha mesa, eu vou contar o real motivo que eu estou saindo. Eu era o 39º mais antigo da empresa, numa empresa de 12 mil funcionários. Uau. Então, se eu falasse... Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Não ia ter extintor que desse conta dessa fala. Enfim, aí corta quando o RH Summit chega na minha vida, eu ainda como um ser humano comercial, que eu vendia patrocínios do Transformação Digital. Só que como eu fui de treinamento, chegou o RH e falei, aqui, isso aqui eu entendo. Só que até então, eu nos bastidores, bem no mantra de ideias eu tenho, alguém que lute para fazer. Dando pitaco, era outra pessoa que apresentava o evento, numa outra pegada e tal. Em 2021, ela decidiu sair do projeto. Queria fazer outras coisas da vida e tal. E o projeto ficou órfão.
durante um tempinho, eu fiquei nos bastidores com outra pessoa apresentando. Tem um dia que eu falei, tá, eu vou pra frente da câmera. Vamos ver o que vai dar. A primeira vez foi um desastre. Você tem isso? É porque, assim, as outras pessoas que sempre apresentaram eram jornalistas. Aquela coisa mais... Não. Eu não sou jornalista. Eu não sou sério, primeira coisa. O exército não conseguiu me deixar sério, gente. Você acha que a internet vai conseguir? Quem são vocês na fila do pão? E aí eu comecei aos pouquinhos, ainda tendo algumas podas ou ouvindo alguns feedbacks de nenhuma marca vai querer trabalhar com você assim, porque você não pode falar desse jeito. E eu fui enfrentando e muitas das coisas eu fui direcionando para o meu LinkedIn, que já que não posso fazer na frente da câmera, eu vou fazer onde é meu. E até ouvi uma célebre frase, você não é tão relevante quanto você imagina. Esse foi um feedback que eu recebi. E aí, mas naquele momento eu assumi o desafio de pegar o RH Summit pelo, digamos, pegar ele no colo. E eu assumi comigo que eu ia transformar ele no maior projeto da empresa. E aí foi assim, de brigar com Deus e todo mundo, briga no grupo da empresa e um monte de coisa, mas é uma coisa que eu até escrevi um tempo atrás. O propósito virou uma coisa que está sendo vendido, que você tem que ter um propósito. Eu vou anotar aqui pra gente entrar nisso daqui a pouco. Eu tô achando você muito calma ainda, tá? Quem tá assistindo a gente, calma. Assim. Daqui a pouco tá subindo a labareda aqui. Era isso que eu ia falar, é fogo a lenha. É fogão a lenha, né? E eu assumi, até escrevi sobre isso, que propósito tá sendo uma coisa que tá sendo vendida. Ana, você tem que ter um propósito, você tem que descobrir seu propósito. Faça mentoria comigo que você vai descobrir seu propósito. Eu fui descobrir meu propósito de vida, eu já tinha 35 anos. Quando eu comecei a trabalhar, a carreira que eu tenho hoje nem existia. Não era nem sonhada por mim. Então, às vezes vai demorar um tempinho para você descobrir. E vai mudar também. Talvez daqui 5 anos eu tenha outro propósito. Mas existe o propósito do RH Summit, que eu corroboro com ele, é um propósito que eu escrevi, que é impactar a vida e a carreira das pessoas. Porque para mim não existe isso de eu impacto só a carreira ou só a vida. Então, que eu melhorando a vida de um profissional de RH, ele vai ter uma ascensão profissional e financeira, ou seja, vou melhorar a vida, as condições de vida dessa pessoa. E o meu propósito, Léo, é ser a referência que eu não tive. Uau! Quando eu era criança. E deixar esse mundo um pouquinho melhor do que quando eu cheguei aqui. E esses dias eu chorei no meio do shopping, inclusive. Que uma mãe me parou e falou assim, eu acompanho o que você posta, as coisas que você faz e tem me ajudado muito a lidar com o meu filho, que por mais que ele não tenha ainda se revelado, ele é como você, foi a forma que ela conseguiu se expressar. Eu falei, então, eu tô conseguindo ser uma referência para alguém abrir essa discussão no meio da minha família. Que assim, vamos lá, interior do Rio Grande do Sul. Meu pai era caminhoneiro, nasceu no interior e descendente de alemães. Estudou até a 4ª série. E é o ponto que eu vou puxar o parênteses, que muitas vezes eu ouço que preconceito é ignorância, e para mim é questão de caráter. Porque a minha avó tem 87 anos, minha avó não sabe ler. Quando a avó conheceu meu marido, ela falou, vem aqui, meu neto. Ou seja, enquanto eu tenho pessoas com mestrado, doutorado, que tratam mal, olham torto, e que não me contratariam por eu ser um homem gay. Uau. Ok, gosto. E aí você pega o RH Summit, ele vira o maior projeto da empresa? Virou o maior projeto da empresa. Virou o maior projeto da empresa. E como é que tá esse projeto hoje? O que tem pra frente? O que você quer com ele? Porque pra mim, essas nossas travessias, né? Você com o RH Summit, eu com o IPFEM, agora, como eu não tô fazendo mais nada da vida, eu vou abrir outra ONG, né? Vamos fundar outra ONG, essas coisas todas. É porque ONG não trabalha, né, Ana? Porque ONG não trabalha, né? Então, professora, você também trabalha ou você só dá aula, né? A pergunta clássica que eu ouço. Não, você só arruma confusão na internet. Isso, eu fico, sei lá, sendo influencer, trainee de blogueira. Para mim, eu olho para esses nossos projetos e eles são grandes travessias. E para mim, eles são como pessoas mesmo, né? Que acompanham a gente, enfim, de muitas formas. Como é que você olha pro RH Summit, assim? O que você quer daqui para frente? O que ele foi até agora? Enfim, o que ele é para você na sua vida? Para mim, ele é um propósito muito grande. E
eu quero continuar tendo 2 pontos que eu preciso cuidar com ele. A experiência das pessoas que frequentam o evento. Então, Tá. que eu vejo que muitas vezes se esquece disso em detrimento de uma lógica capitalista. Vamos botar quantos couber. Vamos botar quantos couber. E o outro ponto, eu quero continuar tratando do presente do trabalho. Eu vejo muita gente falando, ai, porque o futuro, ai, porque daqui 5 anos, ou como o famoso Banco Laranja, que somos feitos de futuro. E o presente, quem é que tá olhando? Esse profissional que tá me assistindo, para quem eu desenhei o conteúdo, o que ele precisa fazer quando ele sai do evento? Ele precisa de inspiração, de motivação, ele precisa assistir uma palestra super impactante que vai... Tá, mas ele chegou na empresa e aí? Ele tem ferramentas? E eu quero cada vez mais conversar também fora do RH. Eu preciso conversar com a outra parte, porque o RH sozinho não está conseguindo em pontos, porque a gente precisa melhorar em discurso, capacidade, entender mais o que está fazendo, para conseguir chegar na linguagem dessa outra tribo, que é a tribo que manda. Então é nesse ponto. E é engraçado que agora eu lembrei de 2 feedbacks que eu recebi. Do RH Summit. O primeiro, que eu não devia ser tão acessível. Porque eu terminava os conteúdos e eu descia do palco sassaricar no meio do povo. Eu quero conversar com as pessoas, saber se está fazendo sentido. E uma pessoa me diz, não, você tem que se esconder, tem que ser inacessível. Eu não sou assim, desculpa. E o segundo ponto é que eu tava de tênis e com a camiseta igual do staff do evento. Ah, não, porque o mestre de cerimônias, o CEO do evento não pode se vestir assim. Eu falei, mas não é isso que a gente está querendo? Que as lideranças estejam próximas das pessoas que executam? E aí o RH me criticando sobre isso? Falei, eu vou continuar da forma que eu sou. Fazendo meme, brincando, porque esse é o meu jeito. E se eu for me encaixotar naquilo que esperam, não vai dar certo, vai se tornar um processo doloroso. E como eu disse uma certa vez, todo mundo pede que você pense fora da caixa. Mas o primeiro pezinho que você bota fora da caixa, alguém te soca de volta lá dentro. Cortam seu pé, amado. Se você não puxa de volta, você vira o RH do Schrödinger. Você não sabe se você tá lá dentro morto ou vivo da caixa. E é isso, assim, acho que assim, é tratar do que precisa ser feito, não do que é o sonho de ser feito. Como a gente fala muitas vezes a felicidade no trabalho. Ai, eu anotei! Que, assim, Laís, calma, Laís, minha advogada. Laís, você tá aí. O extintor surgiu quando eu perguntei pra Ana Conta, o que ela achava do Chief Happiness Officer. Isso gerou um buzz gigantesco, muita gente contra, muita gente a favor, quebra pau na internet. A gente pega a pipoquinha e fica lá, né, só vendo o comportamento das pessoas. Surgiu uma live depois que a gente fez com a Renata Rivetti para discutir alguns pontos. Mas eu acho que é um termo que ainda fica... Quando fala felicidade no trabalho, eu imagino os ursinhos carinhosos. Com a barriguinha assim. E maravilhosamente alguém escreveu nos comentários, quando eu falei sobre isso, que até os ursinhos carinhosos tinham problema para resolver. Muito! Então, Muitos. Você que é uma criança aí, um jovem que não sabe do que a gente tá falando, joga no Google, ursinhos carinhosos. Um monte de ursinho assim coloridinho com a barriguinha que sai um negocinho. Vou te corrigir numa coisa, que O essa quê? geração não vai mais no Google, amiga. Vai onde? No TikTok? TikTok. Mas tem ursinho carinhoso no TikTok? Eu não... Tem tudo no TikTok. Mentira. Tem tudo que você quiser no TikTok. Então vai no TikTok, vai em qualquer lugar que você queira e pesquisa ursinho carinhoso. Pesquisa e estuda, faz favor, né? A gente tá falando muito bem de jovem, agora a gente quer falar um pouco mal de jovem também, pra botar um pouco de fogo nesse parquinho. Anotei umas coisas aqui importantes pra gente entrar. O que mais? Mas aí, beleza, você quer continuar falando de presente do trabalho, a experiência, né, dessa pessoa, o que acontece. E aí, eu tô entendendo também que você faz coisa dentro de empresa. Algumas vezes eu vou, Tá. e por incrível Você fala que... com quem? Por incrível que pareça, já me chamaram pra dar treinamento de LinkedIn. Mentira. Que maravilhoso. Logo eu, né, que não podia... Nossa, você postou isso. Postei, gente. É importante. E a quantidade de inbox que eu recebo no LinkedIn também. É engraçado, ó. Ai, Léo, não posso curtir porque se meu chefe ver vai dar ruim. Nossa, eu recebo muito isso. Ai, não posso responder essa enquete porque... Aí eu digo, não, gente, a resposta da enquete só eu vou ver. Mas, Né? aí se eu curtir, meu chefe vai ver. Eu falei, legal, mas que bom. E mais pessoas... Aí comecei a escrever dessa forma porque é o meu jeito.
E tem duas pessoas que são precursoras, no caso, que já faziam meme, brincadeira, esse tom mais provocativo, que é o Caio do Lá na Firma. Você gravou com ele, né, esses Não, dias? vou gravar, Vai vou gravar? gravar. Vou pra um evento com ele agora em novembro. O Caio Vou fazer maravilhoso, que um começou evento com com... E tinha a Tatiane Lucráfica. E hoje o perfil dela tá inativo, porque ela não conheço. era do Plantão LinkedIn. Saía não toda conheço. segunda-feira. Eu ria gritado no meio do escritório. Eu não lembro disso, não Porque peguei era uma isso. tirada extremamente irônica. Pior Tá. que a gente. Pior que a gente, tá? Nossa Senhora. Mas era um humor extremamente inteligente. Teve um dia que ela brincou de um certo ATS aí, famoso, Uhum. que ela falou: a recrutadora é reprovada pelo ATS X. Quem com tal fere, com tal será ferido. E eu falei, gente, eu ria gritado no meio do escritório. Tá. Porque era um humor extremamente inteligente. Eu falei, então, peraí, tem espaço. Dá Tá. pra fazer. E aí fui indo, fui crescendo e tudo mais. E aos poucos eu fui soltando isso pra frente da câmera também. Tá. Fui me sentindo mais à vontade. Tipo, agora, a gente tá conversando aqui. Às vezes eu lembro de olhar pra lá, às vezes nem lembro. Vamos... Não, vamos conversar É. aqui. Fingir que não tem ninguém olhando, porque não tem mesmo. Tem pouquinha gente aqui. Tem. Isso aqui nem vai sair daqui. Fica um segredinho entre a gente. Nem vai gerar uns cortes polêmicos. Não, imagina. Quero entrar em alguns assuntos, então. Perfeito. Então, RH Summit, dentro das empresas. Você tem mais alguma coisa aí nesse horizonte dos próximos anos, talvez? Eu acho que assim, aos pouquinhos eu tô me soltando também pra ir pra dentro das empresas, mas muito nessa linguagem de... Que agora arrumaram um nome bonito pra isso, né? Não sei Que se você nome? viu. Não sei. Que antes, assim, você tá perdendo tempo de produzir coisa no LinkedIn, você tá gastando tempo. Ah. Você tinha que estar fazendo outra coisa, tinha que estar no Instagram, tinha que estar no TikTok, fazer dancinha, se tratar garota. Uhum. Agora arrumaram um nome bonito quando os founders fazem isso, os donos das empresas. Tá. Que agora é o Founders Led Growth. Agora arrumaram um nome bonito. Agora Eu vou anotar. pode fazer. Em inglês. Founders. Led Growth. Que até esse dia eu postei, falei, gosto assim, amostradinho no LinkedIn, né? Quer dizer, os fundadores lideram crescimento, né? Isso, Nesse que sentido. agora os CEOs têm que escrever, os C-levels todos têm que escrever, têm que se posicionar, porque isso gera faturamento. Tá. Ou seja, eles queriam que os profissionais trabalhassem de graça para eles, fazendo propaganda na internet, e agora parece que o jogo virou não é queridinho. Eles vão ter que produzir conteúdo também. E aí eles vêm pedir dica pra quem? Entendi. Aí você pode, por exemplo, treinar esses founders. Founders. Ok, excelente. Quem é que mais te critica? Quem mais me critica, acho que são os C-levels que têm aquela visão, ou C-levels e profissionais de uma forma geral, Tá bom. que tem aquela visão mais engessada do mundo. Tá. Que é aquela coisa mais... Não, você tem que se comportar assim no LinkedIn, que nem... Até eu brinquei que existe o sommelier de conteúdo, né? A pessoa não produz porra nenhuma de conteúdo. Não escreve um bom dia que seja. Mas você posta alguma coisa. Isso daqui não é Instagram, isso da LinkedIn tá virando Facebook. Não é aquela pessoa que tava vendo a Olimpíada, assim, sentada, comendo uma batata, falando assim, não treinou o suficiente, olha lá como foi ruim a performance. Gente! Tá cheio. Até um dia eu brinquei que os pré-requisitos é não produzir conteúdo nenhum, sólida experiência em caçar treta no post alheio. Meu Deus, Leonardo. Mas é assim, ó, se você olhar, tem uma galera que fala, tá. Eu ia perguntar nessas críticas que você tá fazendo, eu ia falar assim, mas é uma crítica construtiva de quem nunca construiu nada? Essa era a primeira pergunta. Mas eu lembrei do que você me falou agora no último evento que a gente se encontrou. Que eu falei, não sei o quê, pô, virei top voice e tal. Aí você olhou pra mim e falou assim, você tudo bem, o problema é quando vira top voice sem escrever nada, sem falar nada que preste. Você tudo bem, você tá ótima, merece mesmo. Temos aí alguns, né? Temos aí alguns que falam, você fala, você é top voice. Oi? Eu achei tão curioso, porque você provavelmente deve ouvir uma coisa que eu ouço, e eu acho que a gente se encontra justamente nesse lugar, que é, eu ouço duas coisas principais. A primeira, você fala tudo que eu tenho vontade de falar, ou tudo que eu penso, né? Ou tudo que eu sei que muita gente tem vontade de falar. E a outra coisa que eu ouço muito é, nossa, você deu nome pra uma coisa que eu nem
não conseguia nomear, mas eu sentia. Uhum. Porque eu sinto esse impacto quando eu começo a conversar com as pessoas e fazer, né, as palestras em formato de conversa, etc. A cara delas e o corpo delas e como eu fico parecendo uma noiva no final, porque elas fazem fila para me agradecer. E aí você fala, mas gente, se tá todo mundo achando a mesma coisa, por que que a gente tá jogando o jogo do contente? Uhum. Por que que a gente ainda joga o jogo do... Por que que a gente ainda joga o jogo do contente, Léo? O que que você acha? É porque, assim, nem todo mundo pode chutar o balde. Que nem fala assim, ah, você tá num emprego tóxico, você tem que sair. Tá? Você pode? Todo mundo pode? Não dá pra virar a chave de uma hora pra outra. Eu não pude. É, da mesma forma, teve uma pessoa lá da minha cidade que veio falar comigo quando eu tava lá esses dias. Ah, Léo, porque eu quero fazer outra coisa no RH e aqui eu não consigo. Eu falei, talvez tá na hora de você ir embora. Tem lugar, tem batalhas que às vezes não vale a pena. Isso. É isso. E você falou de evento. Eu palestrei num evento que era no teatro e é maravilhoso. Porque você enxerga todo mundo, né? É muito legal. E foi muito engraçado que, assim, 3 das perguntas que tinham vindo da plateia, a mediadora até olhou pra mim e falou, você tá lendo mente? Eu falei, aí eu fico muito feliz, porque é quando a ideia maluca daqui tá fazendo sentido pra quem tá me ouvindo. Então não é um discurso vazio. Não, e tá vivo, né? A gente trabalha muito com o que tá vivo. E eu tenho dito que pra me contratar tem que ter coragem. Pra me convidar tem que ter coragem. A coragem de parar de jogar esse jogo do contente, de ter as conversas difíceis que a gente precisa ter, mesmo que seja pra dizer, isso aqui eu não consigo fazer nada agora. E tem um adendo que você falou sobre o Top Voice que eu gostaria de citar aqui. Por favor. Que é o ponto que, assim, tanto o Top Voice quanto o ranking de não sei o que lá, ou a lista de não sei quem. Tem um hate gigantesco quando sai qualquer coisa dessa, seja o Top Voice, as listas ou os rankings. Será que o problema é a lista, o ranking ou o selo, ou o problema é que você não está com ele? Ainda bem que eu nunca odiei nenhum deles. Porque, assim, tem muita gente Mas eu tô em vários. desce a lenha nas listas, mas será que se a pessoa tivesse nessa lista, ou tivesse com um selinho azul bonitinho brilhando lá, essa pessoa estaria criticando, ou o problema é que ela não está? É uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta. Eu fui numa festa famosa e tal, não sei o quê. E aí eu recebi no dia seguinte uma mensagem falando: Oi, Forbes Under 50. Tudo bem? O Forbes Under 50 é maravilhoso. Porque tem... nossa, isso que você fala posiciona, localiza muita coisa, né? Porque... eu fico sabendo que eu saio nessas listas ou nesses rankings, ou etc. Muito porque as pessoas me contam também. Porque, óbvio, tem a sua importância. Acho que tem também um movimento em território digital que eu acho que é interessante. Porque cada pessoa ali que vai ser indicada ou vai pedir os votos, etc. vai fazer um movimento digital interessante. E algoritmo é moeda, né? Para mim, algoritmo é moeda. Quando a gente fala em economia da atenção, que é um campo que eu estudo, é moeda. Não, que nem às vezes a pessoa fala, eu sou o maior especialista, segundo quem? Pelo menos agora tem uma lista pra dizer que é, né? Sou o maior especialista, segundo quem, meu filho? Vamos, fala. Cadê? Aí, então, que bom que você falou isso, porque aí isso tem uma coisa dentro desse assunto todo que é uma questão pra mim, que eu sou pesquisadora acadêmica, né? E essa pergunta. Porque as pessoas falam... E aí é isso, elas posicionam e trazem certezas. Eu vou chamar de certezas hierárquicas, localizadas em questões hierárquicas. E uma das primeiras perguntas da pesquisadora é, tá, mas de onde saiu esse dado? Que pesquisa que foi feita para isso, né? E eu tenho buscado ter mais atenção, inclusive, porque como essa pergunta ela é muito automática para mim, nos ecossistemas onde eu tô, ela, às vezes, ela soa pedante, né? Ela soa arrogante, claro, mas eu já tenho essa fama também. Tudo bem, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Mas ela vai soar como se eu estivesse realmente desmerecendo esse algo, né? E aí, daqui a pouco eu vou falar um pouco desses lugares onde eu e você meio que a gente bifurca, que você falou a coisa do errar, e eu tenho um grande desafio para essa próxima fase da minha vida, que é como é que eu me preservo sem deixar de me expor. Porque agora treinei de blogueira, né, amado? Eu vou fazer minha próxima transição de carreira, vou virar influencer. Em breve ela vai estar vendendo pack de bico na internet.
Eu não vou conseguir terminar esse podcast de tanto que eu vou rir. Porque tem uma série de dilemas, o dilema de ficar caricata, monotemática, etc. Eu tô sendo conhecida como uma mocinha do RH que viralizou na internet. Aí eu tenho que subir no palco e dizer, bom, 25 anos de carreira, 3 idiomas, 15 países, 19 MNEs, e aí dá todo o simbólico. Tem lugar que eu só rio mesmo, né? E aí, enquanto vai conversando, a pessoa vai entendendo quem sou eu. Mas, enfim, eu tô falando tudo isso pra dizer que isso me pega. E que eu acho também que tem uma outra coisa que a gente tem de parecido. Eu quero falar de umas coisas interseccionadas para depois pontuar um pouco as bifurcações e os medos que eu tenho aqui. Eu quero saber quais os medos que você tem aí. Uma coisa meio psicanálise, associação livre. Cadê o divã, gente? Cadê? Psicanalista tem divã? É isso, tem. Vamos fazer um divã em formato de extintor, mas... pra mim e pra você. O pessoal da edição bota fogo aí agora. Bota fogo, subindo. Num sentido que é assim, o quanto e aí eu, sendo mulher, mas que também se aproxima da lógica do homem gay, né, da homossexualidade, o quanto a informalidade, enfim, a piada, etc., o quanto isso parece que diminui a nossa competência. Principalmente quando as pessoas não sabem quem a gente é. Ainda mais eu que tenho 1,5 m essa cara de criança, a mocinha do RH, portanto, é muito interessante o tipo de comentário que eu recebo. O bingo da violência de gênero, né? Só não me chamam de feia, porque eu acho que é um pouco difícil, porque eu me acho bem bonitinha, bem ajeitada, dentro dos padrões, uma passabilidade boa aí, nesse rolê. Eu também me acho maravilhosa, depende de como tá o cabelo, as coisas todas, a maquiagem. Enfim, outras violências, né, em relação a corpo e etc. Mas, assim, coisas do tipo burra, só fala bosta, essa aí já deve ter sido muito traída, essa aí não deve ter família, né? Que eu tô sendo xingada agora por causa da ceia do Natal, né? Eu falo bem de mãe, eu sou xingada, eu falo da ceia do Natal. Então, assim, né, não tem como. Mas como esse lugar informal, ele leva as pessoas para o lugar de desmerecer a nossa competência, né? Como se o humor, ele diminuísse a nossa competência. É que eles não entendem que é uma ferramenta. É uma estratégia. E aí, trazendo pro lado mulheres, né, do que eu vejo, porque eu falo de 3 lugares, gente, que existem. Que o pessoal fala, você não tem lugar de fala. Todo mundo fala de algum lugar. Eu não tenho lugar de fala nesse ponto, mas eu tenho lugar de escuta que eu vou sentar e vou ouvir. Sim. E aprender com... E eu tenho meu lugar de aliado, que é quando eu não vou deixar que aconteça. Mas você tem lugar de fala sim, porque você fala do lugar de aliado, você fala a partir de um lugar em relação a isso. Todo mundo fala, todo mundo tem lugar de fala. Essa é a minha polêmica do dia, né? Assim, todo mundo tem lugar de fala. E aí, quanto mais pessoas falando, melhor é. É claro. E até essa pessoa escrota que recebe e faz um comentário desse, pelo menos esse assunto chegou nela. Pois é. Talvez em outros tempos, ou se a gente não falasse dessa forma, isso nunca tivesse chego nessa pessoa. É verdade. E quando eu vou lá pros meus pais, parece que eu volto 20 anos pra trás. É uma cápsula do tempo, né? Que as pessoas continuam da mesma forma, ou como o caso que aconteceu lá, de uma senhora de 60 anos traiu o marido. E a minha mãe, mas eu não consigo aceitar. Eu falei, mãe, vem cá. Você não tem que aceitar nada. Ela é casada com você? Ai, não, mas a mulher... Mãe, ela sabe o que ela fez. Você não tem nada a ver com isso. E é até um ponto que esses dias eu brinquei, né? Se você já chegou na idade que você tem que educar seus pais. Eles não obedecem. Tava bem assim no post. Eu falei, meus pais também nessa fase. Toma aqui um gato de presente, cuida das 7 vidas dele, né? Meio nesse lugar, Mas assim. acho que assim, por mais que a gente receba, às vezes, muito hate das coisas que a gente posta, de alguma forma a gente chegou naquela pessoa. Ela pode estar xingando, mas ela tá falando do assunto. Ela tá na rodinha de amigos. Você viu o que ela postou? Olha, ou ela encaminhou pelo menos um view ela te deu. Ela te encaminhou pra alguém. Tem uma moedinha ali, plim, Isso. Tipo, olha só o que ela tá falando aqui. Pelo menos isso surgiu a discussão. E vai que tem um ser iluminado lá no meio. Vem cá que eu vou te explicar um pouco melhor. Pelo menos a gente tá levando algumas pautas que talvez nunca chegassem nessas pessoas. E tem outro ponto que, aí corroborando também com missão de RH Summit minha, São Paulo e as capitais são bolhas. Opa. Eu quero muito chegar com esses temas lá no interior do Brasil. Lá, naquele RH que tá lá fazendo teste do pauzinho ainda para fazer recrutamento. Ainda tem muito. Eu sei. E a gente falando de inteligência artificial aqui.
E a burrice humana tá ficando para trás, mas deixa quieto. Então, como que a gente leva essas pautas que a gente está discutindo aqui, e muita gente talvez dessa aqui nos deu hate, é porque pra gente falar aqui entre nós é um assunto comum que a gente vai encontrar Sim. N pessoas em São Paulo para debater. Mas lá não. Tem uma pessoa que trabalhava numa empresa que eu entrevistei ela no RH Summit e a empresa, a sede, ficava do lado da minha cidade. Léo, vou te levar lá para falar de diversidade. Eu falei, vamos enterrar na lavoura logo depois, né? Deus do céu. Então, acho que é o poder que a internet dá. E como disse Carlos Bush num post dele esses dias, a internet deu voz pros idiotas, a gente não precisa dar ouvidos. É uma boa frase. É uma boa frase. Eu gosto desse entendimento de que tem uma coisa pra mim que é... Se tá todo mundo na Paulista, não adianta eu falar na Berrini. Sabe, falando de São Paulo. Se tá todo mundo em Copacabana, né, não adianta falar em Botafogo, né? Se tá todo mundo no elevador Lacerda, não adianta falar no Pelourinho, sabe assim, umas coisas meio nesse lugar, porque quando a gente olha para esse lugar de exposição e acontece tudo isso, como é que você recebe? Como é que você lida? Você tem algum medo em relação a isso? Você não tem? Porque dentro dessa lógica, eu fico pensando assim, tanta harmonização facial, né? Podia uma harmonização intelectual, assim, né? Na interação e tudo mais, mas a gente fez uma transição digital sem se alfabetizar funcional, né? Então tem uma questão, especificamente de Brasil, assim, eu acho que é uma mazela do mundo, mas especificamente de Brasil nesse sentido, que é esse lugar, esse território. Para mim a internet é um território, né, com várias portas diferentes que você abre, e que cada lugar vai te pedir uma postura, a tal da postura diferente, etc. Então é como se a gente fosse mais autorizado a ser mais informal no Instagram, que é meio um Guarujá da vida, você tá lá com um óculos meio espelhado, e no LinkedIn é meio chegamos no escritório, e aí precisamos ter ali aquela postura um pouco mais profissional, enfim, e assim por diante. E daí eu queria entender um pouco como é que você lida, porque apesar das nossas intersecções todas, você tem um lugar de antagonizar pessoas físicas diretamente, né? Eu olho pra você assim e falo, meu Deus do céu, a pessoa não tem medo do perigo, tem noção do perigo. O quanto você vai pro embate em relação a pessoas físicas, né? Nomeando pessoas, se posicionando diante de acontecimentos e nomeando pessoas. E eu antagonizo estruturas e conceitos e pego aquilo, e também a lógica da pesquisadora acadêmica, tá? E nessa lógica da pesquisa, tudo é insumo, tudo é informação. Então eu pego aquilo, primeiro, tem também uma outra diferença entre nós, que é o timing da reação. Acho que você tem a coisa do jornalista, né, que... É o furo. Era isso que eu ia falar, uma expressão péssima de dar o furo, né? Assim, eu não queria falar, mas eu sou jornalista, eu posso, entendeu? Eu não queria, né? Porque fica uma coisa infame aqui, enfim. Mas é isso, né? Da coisa do timing, de falar em cima, no calor da coisa, etc. Que tem, pra mim, sua função, sua questão. E eu sempre fui desse lugar de... Não, peraí. Deixa eu olhar o todo. Deixa eu puxar, olhar o todo, esperar um tempo... E aí eu vou me debruçar sobre isso e eu vou produzir um algo sobre isso, né? Junto uma coisa com outra, com essa teoria, assim, assado, não sei o quê. Eu tô em outro lugar que não é melhor e não é pior, não tem hierarquia. A gente tá falando de hierarquia, né? Não tem hierarquia. Eu queria entender um pouco, a gente estava falando de estratégia, queria entender um pouco que estratégia é essa, o que tem de bom e de ruim nela pra você. Porque pra mim, por exemplo, virando trainee de blogueira... se eu não entrar no calor da coisa, eu perco o timing de algumas coisas. Entende? Então tem uma lógica mercadológica do rolê digital que, se eu não for alguém capaz de me posicionar no calor das coisas, e eu sou, né? Eu perco um pedaço da história. E aí eu fico meio pra trás. Eu vou discordar de você. Bora. Ótimo. Excelente. Eu gosto desse papel. Muitas vezes, assim, a galera fala, não, você tem que preparar seu calendário editorial. Eu não tenho calendário editorial. Eu também não. Eu olho e falo assim, veio a ideia, é agora. Tá. De uma matéria, por exemplo, a declaração da CHRO do Spotify.
que vira, tipo, foi numa sexta de tarde que todo mundo fala que é o pior dia pra postar no LinkedIn. Postei e fui fazer os negócios. Quando eu voltei, o negócio tava fervendo. O post tem 60 mil likes hoje. Uau. Eu quis postar porque eu achei interessante a declaração dela e tudo mais. Mas eu sou uma... Como você é pesquisadora, nesse caso eu me vejo como um ratinho de laboratório. Tipo, eu taco fogo e você fica observando pra ver a reação. Tipo, peraí, a reação. Você põe a banana do lado esquerdo, a banana do lado direito, uma delas dá choque, aí você vê quem é que vai em Isso. cada lugar. E você tá olhando, tipo, vamos ver, o que o povo tá falando? Peraí, agora, aí então você eu vou vem... começar a pesquisar os seus posts. É isso, você vem com uma visão que é a que eu não tenho. Você tem uma visão acadêmica e muito mais macro. Isso. Eu trago uma visão muito mais de atingir, ou seja... Vamos fazer esses... Você é meio o Dr. House. É isso. É isso. Amado. É isso, acho que assim, acho que é um ponto... Boa. E essas pessoas se complementam. Sim. Mas por isso que a gente pode fazer mais É. coisas junto. É isso, sabe? Tipo, vem um ali mais incendiário. E quando é uma situação um pouco mais tensa, eu tenho uma regra, né? Que eu cito crime, mas não bandido. Tá A bom. não ser que seja uma questão mais tensa, que eu precise nomear alguém. Tá bom. Que aí, quando é uma situação mais tensa, eu vou nomear sim, porque eu acho que aí eu não tô mais no meu papel de provocador. Eu tô no papel mesmo de expor aquela situação causada por aquela pessoa. Tá bom. Então, essa é a mudança. E sobre o medo da internet, teve um dia que eu compartilhei um vídeo da Erika Hilton. Eu devo ter tido 1% do hate do que ela recebe. E foi muito pesado. Imagino. Muito, muito, muito pesado. Se eu recebesse, acho que isso diariamente... Primeiro que eu não teria estômago pra estar onde ela tá. Aí eu pensei, falei assim, nossa, eu tô recebendo uma gota do que ela recebe todo dia. E assim, aí assumindo literalmente o papel de privilégio também. Sim. Posso ser um homem gay, mas sou um homem ainda. Opa, com passabilidade branca, meu amado. Exatamente. Porque Então, você de boca fechada, ninguém diz. então, não é mesmo? O problema é abrir a boca. Passando aqui, ó. Ih, liso, liso. E foi muito engraçado, Ana, até trazendo o paralelo do meu casamento que a gente postou, Instagram Lembro. e LinkedIn. Lembro. No LinkedIn vi assim, muito poucos comentários ruins. A galera fez festa pra gente, isso foi muito legal. No Instagram veio algumas coisas e eu resolvi apagar. Falei, eu não vou discutir com essas pessoas. Essa pessoa não vai estragar o momento feliz que eu tô vivendo. Porque aquele Léo de 6 anos nem imaginava casar. Que me dera casar com os meus pais assinando de testemunha e a minha prima como celebrante. Então as pessoas não vão estragar esse momento. Não vão. O que o Léo de 6 anos quer? Eu acho que assim, eu penso que hoje... Até esses dias eu fiz uma reflexão sobre isso quando eu estava palestrando num evento. Que o Leonardo, que é a criança, ficaria muito orgulhoso do que o Léo tem feito hoje. Porque eu tinha medo de falar em público, tinha medo de escrever algumas coisas, dar muito a minha opinião. E hoje, assim, não tenho problema nenhum. Então, mas o que eu conservo do Léo é o lado divertido. Que eu sempre fui uma pessoa extremamente divertida. Tanto que o meu chefe no exército falava assim, você é um ótimo militar. Você é um ótimo profissional, mas você é um péssimo militar. Por que será, né? Por que será, né? Então... E eu adoro contar na palestra, Ana. Tipo, eu já fui militar do exército, eu só vejo a cara do povo. Oi! E eu fiquei 3 anos, gente. Não foi só o ano obrigatório, eu fiquei 3 anos. É o equivalente de eu contar que eu fui dançarina de axé na Bahia. Então, eu vou ver... Oi! Hã? Oi, como assim? Pera aí. Então, acho que a nossa existência prova pra muita gente que é possível mudar e é possível ir pra algum lugar diferente de onde ela tá. Esse RH que hoje precisa se transformar, e longe das buzzwords, que é outra coisa que eu tenho... isso é RH estratégico. Vamos fazer um meme É. daquela mulher com o baigol. Porque assim, vamos lá. Aí todo mundo virou RH estratégico. Todo mundo é RH estratégico. Ou, por exemplo, agora, ninguém mais é RH. Agora eu sou do time de people. Aí eu sou gente de gestão, sou GG agora. Falei,
Gente, a sua empresa mudou a forma de tratar as pessoas? O RH tem voz na discussão? Então você é um DP ainda. Pior ainda, voltou um passo para trás. Porque eu também defendo, e eu já discuti isso com algumas pessoas, que o RH tende a morrer, colabora com o que você disse. Porque assim, a gente tem um monte de RH, que é DP, na verdade, departamento pessoal, antes que o pessoal da internet pense besteira. Departamento pessoal, se vestindo de RH, e agora tem um novo termo bonitinho, que é o business partner. Ah, mas modelo do Urich da década de 90. Nunca vi funcionar em lugar nenhum. Todo mundo agora pode ver. Você olha lá, HRBP. Tá todo mundo HRBP. Como que calcula uma rescisão? Oi? Então, é o ponto que eu falo, assim, a gente precisa voltar muito para trás e aprender a lógica das coisas, o porquê que eu tô fazendo e qual o objetivo. Tá todo mundo muito focado no como. Se você entrar num grupo de RH no WhatsApp, por exemplo, assim, ó, pelo menos uma vez por dia vai brotar alguém. Alguém tem alguma planilha de indicadores aí que possa compartilhar? Alguém tem um estudo de remuneração de cargos e salários? Tipo, gente, beleza você compartilhar, mas quem tá recebendo sabe julgar se aquilo funciona pra realidade dela ou não? Pois é. Pra gente endereçar aí esse final, contra a minha vontade, eu gostaria de dizer, porque eu que não sou besta nem nada, não ia falar umas coisas, mas eu acho que esse gancho de agora é importante. E o quanto eu olho pra frente e eu realmente vejo a gente junto, né? De muitas formas diferentes, assim. Porque, e principalmente agora com a coisa do rato de laboratório da pesquisadora, eu falei, gente, pronto. Era a imagem que eu precisava, né? Era a parceria que eu precisava. Tô eu na rodinha lá. E eu assim, de óculos. Fecha na minha câmera aqui. Você na rodinha, eu assim. Só anotando. Ih, deu ruim. Ih, cansou. Apagou, deu ruim. Escala 6x1, não aguenta, né? Eu postei uma dessa hoje, inclusive. Ah, não vi ainda, que eu tô o dia todo gravando, eu vou ver. Porque você é a pessoa que tá discutindo escala 6x1, não é que as pessoas vai fechar tudo sábado e domingo. Existe uma coisa chamada escala. Não, e assim, e tem uma outra coisa, né? Pra mim, essa discussão, ela tá que nem o dono do céu tá achando que vai ser taxado em grandes fortunas. Sabe assim? Tipo, poxa vida. O brasileiro precisa de uma coisa, que é um chá de revelação de classe social. Entendeu? O que é um rico no Brasil? Rico é aquele ser humano que, se ele parar de trabalhar hoje, não muda nada a vida dele. Não, tem 2 ricos, então tudo bem. Só que aí esse rico, pra mim, tem outro nome. Porque eu explico pros meus filhos a lógica social assim. Tem o rico do IBGE, renda R$7.000 familiar. Esse rico não é rico. E tem o rico de helicóptero. Entendeu? Esse aí é o rico de helicóptero. Eu digo, gente, olha só, no Brasil tem 2 tipos de rico. O rico do IBGE, que nem o católico do IBGE, tá? O rico do IBGE e o rico de helicóptero. São coisas muito diferentes. Muito diferentes. O rico do IBGE é aquele o Faria Limer, né? De coletinho que ganha R$7.000 pra trader, né? Isso, exatamente. E o rico de helicóptero é a Narcisa. Que comprou um Renegade. É a Narcisa lá, bem louca, que pode torrar o dinheiro dela. Fazer o que ela quiser. Então... Exato, pronto. Acho que a gente trouxe os personagens perfeitos. Por que eu tô falando isso? Porque eu não ia falar um negócio, mas eu acho que é uma coisa que com esse desenho aqui que a gente fez agora, eu acabei enxergando, que é assim. Vou contar uma coisa inédita, então, em primeira mão aqui, que como esse episódio, Breaking news passando aqui embaixo. Tô parecendo o João Kleber. Para! Fecha a caixa, não abre a caixa. O João Kleber pode, o Datena não, que você ia voar a cadeira daqui a pouco. Não, é melhor não. Pra sair, né, uma coisa meio... então, vou contar uma coisa, porque eu tô pensando aqui que eu vou organizar esse episódio pra sair bem, ou no finalzinho desse ano agora, ou no comecinho do próximo. Por quê? Eu tô montando 2 MBAs de RH. Um de gestão avançada e um de inovação. Então, por que isso? Porque me pediram eu, megalomaníaca psicótica, né? Fiz muita ideia. 24 disciplinas, né? E aí eu montei dois grandes blocos. Porque quando a gente tá falando de RH, eu falo que a gente tá dando roupa nova para corpo velho, né? Mas a roupa nova do jeito errado. E a gente fala dessa gestão avançada, etc. Eu quero muito, 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 assim, esvaziar toda essa lógica, que é importante a gente aprender
Porque eu costumo dizer que o Picasso, ele só revolucionou a pintura porque ele dominava a pintura clássica, né? Então também tem um pouco disso, assim. Então, tem que aprender sim o modelo Durich, tem que aprender o Nine Box, tem que saber fazer uma coisa de tabela de remuneração, estudo de cargos e salários baseado em pontos, não sei o quê. Tem que saber o que é. E tem que meio que dominar esse negócio, que é um pouco disso que você falou. Como é que eu tenho capacidade crítica de saber se o ChatGPT está me entregando o negócio certo ou não? Eu vou aceitar qualquer coisa, né? Então, tem esse lugar, mas para mim falta uma coisa que é muito importante, que é esse tipo de conversa sobre a vida real. Mas principalmente, e também eu enxerguei uma outra coisa sobre nós dois, porque quando você fala do provocar, uma das críticas que eu tenho, aí não a você, né, mas porque você está imerso no ecossistema, é aquela pessoa que só vai provocar e não vai ajudar a sustentar a mudança. Não vai fazer um evento para discutir, não vai botar gente no palco para isso, né? Não vai dar continuidade ao ciclo. E aí tem uma coisa que é, tá bom, a gente tá rindo, mas a gente tá fazendo o quê? Essa é uma preocupação que eu tenho, porque se deixar também eu fico assim, como eu tenho... Labareda. Como eu tenho o domínio da pintura clássica, eu tenho medo de ficar vendo quem vai arrumar a Mona Lisa e faz errado, e vai lá, ela tá fazendo errado. Eu também fico muito atenta em relação a isso, como uma virginiana crítica tradicional, não é mesmo? Tipo Homer Simpson, a culpa é minha, eu vou botar em quem eu quiser, vou botar no signo, foda-se. E aí eu enxergo uma outra coisa também, que é o quanto nesses produtos um pouco mais acadêmicos da coisa, que é o meu lance, o quanto a gente tem espaço para desafiar lógicas vigentes. Inclusive, eu falei um negócio um dia que achei que até ia ser cancelado. O quê? Que a maioria dos nossos profissionais de RH hoje são oriundos de psicologia. Psicologia, isso. Psicologia tem cadeira de negócio? Não tem, em lugar nenhum. O RH precisa falar de negócio, então o isso. acadêmico precisa... É isso. Então a gente entra justamente nesse lugar, trazendo para a mesa, e aí teve uma aula que eu gravei, inclusive, que eu falava muito disso, né, do perfil histórico desse profissional de RH, dessas construções religiosas desse feminino que acolhe, que entende de gente, que tudo suporta e etc. Então, como eu sou cientista da religião, eu vou juntando todas as coisas, né, RH com diversidade, com religião, com saúde mental e etc. E o quanto a gente precisa falar a língua, jogar o jogo nesses lugares, nesses territórios oficiais, formais, etc., sem jogar, tipo, o bebê com a água do banho fora, água do banho com o bebê junto, sabe assim? Fora. Não é sobre isso, mas é sobre se fazer uma pergunta que é, se tudo isso que a gente tem feito nos últimos 30 anos fosse bom, a gente não tava na merda que tá. Então, eu saí da lógica de discutir com qualquer pessoa, que você sabe que eu não quero convencer ninguém, mas eu coloco as pessoas para pensar nesse lugar, assim, se o que a gente faz realmente funcionasse, a gente estaria com os índices de saúde mental que a gente tá? A gente estaria com o volume de fofoca que a gente tem, porque fofoca é um assunto excelente pra gente falar. Então, tô aqui contando isso porque eu acho de verdade, e quero reforçar até, eu sei que eu já te fiz esse convite, mas tô fazendo aqui em público pra garantir que você vai dizer o sim, eu tenho gravado, né? Uma coisa meio, o quanto esses lugares, me parece que então eu entro com um lugar formal da lógica do capital, porque eu sou sempre a Cota Faria Lima do rolê, né? Que eu tô sempre, hoje não que eu tô de chinelo e meia, mas eu tô sempre com um sapatinho Eu filmei, salto alto. inclusive, daqui a pouco eu vou postar. Exatamente. E o quanto você aporta também esse lugar, porque, por exemplo, hoje eu me dei conta de uma coisa. Você falou assim, tem um termo novo pra isso, conhece? Tem um termo novo pra isso, conhece? Tem um termo novo pra isso, conhece? E eu fui pensando assim, meu Deus, como eu estou desatualizada! Mas ao mesmo tempo eu pensei, meu Deus, que bom que eu tenho ele. Então, que lugares são esses também que, se eu não sei, eu tenho o telefone de quem sabe. E como o RH precisa se pensar como ecossistema. Como precisa sair também só do intramuros e ter letramento social, porque é isso, né? Não vai mudar. Em janeiro eu quero fazer uma pesquisa, Ana, até dando spoiler. Eu quero entender quem é o profissional de RH hoje. Vamos fazer junto? Vamos. Inclusive, Tem uma algo de pesquisa, pesquisar, porque eu quero entender assim, qual que é a visão que eu tenho hoje. A maioria dos CHROs, que são os diretores de RH que eu converso, não vieram do RH. Eu já achei diretor que é veterinário, médico, advogado, engenheiro. Jornalista. Por que que o RH não sobe? Por que que o RH não consegue essa cadeira? Porque ele não fala a língua do negócio. E porque geralmente ele é mulher. A gente vai precisar colocar marcador social aí. Sim, então eu quero entender assim,
Por enquanto, é uma percepção minha, uma provocação minha que eu tenho trazido. Você tem uma hipótese. É, Você tem um problema de é. pesquisa. E aí, eu quero entender pra, tipo, voltar a falar. E no ponto de, peraí, é porque elas são... A maioria são mulheres, porque no RH a gente vive a diversidade ao contrário. Enquanto outros eventos ligam assim, eu preciso de uma mulher pra botar aqui, porque não tem nenhuma mulher pra botar no palco. Porque isso acontece. Sim, a nossa cota é homem. Eu preciso achar, gente, preciso botar, né? Uns homens aqui. E assim, é como uma pessoa de um post que a pessoa fez e falou que o RH era o maior inimigo da diversidade, segundo ele. Aí eu arrumei treta. Que eu falei assim, normalmente quem abre essa porta na empresa é o RH. Pode não estar fazendo da melhor forma ou da forma correta. Então, mas você arrumou treta antes de fazer pergunta? Porque daí eu acho que também tem essa diferença Uhum. entre a gente. Eu falei assim, me conta mais. Me conta mais. Você tá tirando isso da onde? Uhum. Não vou falar a Voz palavra da minha que eu gosto. cabeça. Eu ia falar outra coisa como carioca da parte de baixo do Uhum. corpo, mas eu não vou falar não. Ele tirou dos divertidamente dele. Tá bom, ok. Da Entendi. vivência que ele teve também, mas enfim. Hoje eu olho e vejo que assim, pra mim sempre o RH foi normalmente quem dá a primeira... Quem Mas abre a claro, portinha. exato. E um ponto que eu gosto de trazer, que muitas vezes o RH também não faz, é pergunta pro CEO, pros diretores da tua empresa, o que é RH pra eles? O que eles esperam do RH? Porque eu já trabalhei em várias empresas, cada RH fazia uma coisa diferente. Opa, Inclusive, na última empresa, antes do TD, o RH era dividido em 4 áreas. Recrutamento e seleção, relações trabalhistas, que era o departamento Sim. pessoal, tinha a área de treinamento e tinha a área de desenvolvimento, que eu brincava que era sem envolvimento. Porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Um dia botaram todos os supervisores 6 horas para um treinamento dos bastidores da Disney, como atender os clientes do jeito Disney. Era um call center, gente. E aí eu voltei pra operação, meu chefe deu 2 tapinhas. Falei, bora trabalhar que não é a Disney aqui. Aquele treinamento custou caro. Tava ligado com os objetivos do negócio? Nenhum. Era só o... Aí assim, senta e pergunta, o que ele espera do RH? E às vezes você vai entender que a percepção que ele tem é errada e você vai conseguir discutir com ele. Ou vai entender realmente o que ele quer de você. Você tá lá programando 1000 ações no ano, ele quer que você faça 2 bem feitas. e assim, a gente fica estudando o benefício de previdência privada quando os funcionários querem oficina de bicicleta, né? Baseado em fatos reais. Então, para terminar, quero fazer uma pergunta que é: qual é o compromisso que você pode assumir aqui com a gente, né? A partir do seu lugar de poder, do seu lugar de liderança, com as questões de gênero, marcadores étnico-raciais, enfim, transformação do mundo de RH. Que tipo de compromisso na pessoa física ou na pessoa jurídica, enfim, você pode assumir com a gente aqui? Meu compromisso primeiro é estar sempre aberto a ouvir. E aí o ouvir é o ponto que eu aprendi também nos últimos tempos de isolar muitas vezes o meu gosto pessoal de determinado tema. Você falou sobre um ponto de às vezes ficar repetitivo, sempre a gente vai impactar. Na audiência da gente tem alguém que está no começo, tem alguém que está no meio, tem alguém que está no fim. Para alguns pode ser repetitivo, mas vai servir para aquela pessoa lembrar alguma coisa que ela fazia e deixou de fazer. Então que a gente se mantenha aberto a esse ponto e que eu me mantenha curioso. Uau. Eu sempre fui uma pessoa curiosa. Se você olhar meu algoritmo do YouTube, eu começo num negócio sobre gestão de pessoas, daqui a pouco eu tô lá vendo um negócio de metrô. Vai. Amado, eu sigo um perfil de um homem que dá nó, faz um monte de nó de marinheiro assim, ó. Que eu amo nó, né? A retrospectiva do meu Spotify, final do ano, vai aparecer assim na tela. Oi? Amado, beloved. É se manter curioso. E acho que essa é uma das coisas que faz com que eu não me perceba, não me sinta com 38 anos. A imagem que eu tinha quando criança dos meus pais com 38 anos é muito diferente do que eu sou. Sim. Da mesma forma que eles... E aí é uma teoria que talvez você me diga que não faz sentido. Imagina. Da mesma forma que para os nossos pais a gente vai ser sempre uma criança, porque eles não perceberam que a gente cresceu, esses dias eu me dei conta que a gente também congela a imagem dos nossos pais na faixa dos 30, 40. E eu olhei para os meus pais e eles estão na casa quase dos 70. Quando a minha mãe reclamou que estava cansada, eu falei... Aí eu olhei e falei, minha mãe tá com quase 70. E aí eu falei, eu tenho menos tempo com eles do que eu já tive. Então,
Acho que é essas percepções, assim, que a gente tenha de mundo, de ser curioso, de ser provocativo, e que eu não perca o meu jeito divertido de falar da vida. Por mais que as pessoas tentem me encaixotar. Eu tenho uma tatuagem aqui escrita. Bom, eu tenho muitas tatuagens. É uma tatuagem escrita em inglês, eu não nasci pra caber. Que essa conversa a gente pode ter depois. Nas muitas coisas que eu acho que a gente ainda vai fazer. Eu quero agradecer ao Léo de 38, ao Leonardo de 6, a todos os Leonardos que você já foi e que você ainda vai ser. E que eu possa saber mais de todos que já foram. Mas que eu também possa conviver com todos os que ainda hão de ser. Vai estar assim, que a gente, né? Incendiários juntos. É isso. Cavaleiros do Apocalipse, É né? isso. Eu te agradeço muito, muito. Foi muito mais incrível do que eu achei que já ia ser. E quero me despedir. A pessoa que nunca foi pra Disney, que sou eu, no caso. Eu também não fui. Nunca foi. Então, pronto. Dos dois que nunca foram pra Disney. Esse podcast não vai acabar nunca. Disney pega fogo. Disney pega fogo com a gente. A gente pode combinar, inclusive, de ir pra Disney juntos, né? Se for o caso. Vamos lá investigar o jeito Disney. Aí a gente entrevista os profissionais, né? Assim, pós-pandemia. O Blur. Você entrevistou o Pato Donald? Não, era um funcionário mesmo. Pois é. Então, quero me despedir, quero, enfim, agradecer todo mundo que acompanhou a gente até aqui, essa conversa, que, pra variar, teve os altos e baixos e as emoções muito mais montanha-russa da Disney, né? As montanhas-russas. Porque a vida é assim? Porque a vida é assim, então é muito bom poder conhecer, não só, portanto, o Léo que faz piada, mas o Léo que tem os olhos cheios d'água, e o Léo sério, e o Léo que se implica, né? Então, não tem nada que não faça sentido em você, desde que você esteja vivo. Então, muito obrigada. A gente vai continuar não só sorrindo no caos, mas a gente vai continuar fazendo o caos e tocando fogo no parquinho. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.